né? Então, é o seguinte, na verdade temos que crer nisso, que Paulo falou, nessa garantia. É tudo corruptível. E na terra é tudo corruptível. Mas ainda bem que Jesus, quando procurar no túmulo, cadê Jesus? Cadê o morto que morreu ontem? Não tem mais ninguém no túmulo lá. E cadê a escolta que colocaram para vigiar? Viu uma coisa? Não viu porque desmaiou, né? Porque ali era serviço de Deus, projeto de Deus. Então, resultado, o que aconteceu? Pedro ainda baixou para ver se via o corpo de Jesus, mas não viu nada. Para isso foi que ele morreu e ressuscitou. Aleluia. Nem a escolta que estava na porta do túmulo não viu. Então temos que temer alguma situação aqui na terra porque somos carne, mas crer que esse corruptível irá tornar incorruptível. Lá na morada de Deus não tem nada velho, não tem nada estragado, não tem nada doente. A Bíblia diz que lá não entra carne e nem sangue. Já foi por causa disso mesmo. Nem carne e sangue não entra, só entra lá tudo perfeito. Tudo que está dentro do projeto de Deus. Amém? Então nós temos que matar boi, carrear boi por aí, né, seu Joaquim? Temos que capinar, plantar, colher, sacar, dirigir, xingar, mas saber que temos uma parte incorruptível nos esperando, tem uma morada nos esperando. E temos que chegar lá em condição para chegar lá novo. Uma maravilha, hein? Já pensou? Você ter 60 anos e voltar para 15? É de Deus, né? É projeto dele. Só ele sabe o que é isso. Você vai ler a palavra? Não vi não. Pode ler. Você só trouxe um instrumento, né? Uma arma, né? Só. Você só trouxe uma arma. Olha o que Deus está falando para nós aqui, então. Vamos ver para Hebreus 12. Ou melhor, eu vou ler pela fé, o passarelo da fé. O 11. Você está ouvindo direitinho? Está tudo bem aí? Eu ouvo bem, não, cara. Está ouvindo? Ouve. Tá beleza aí? Vamos dar uma olhada nessa passarela da fé aqui? Pela fé aconteceu isso, papai, tal. Vamos começar do 23 então. Vamos. 12, 23? É o 11. Eu mudei agora, é o 11. Eu vim para a passarela da fé. Nós estamos muito de fé hoje. Eu vou começar do verso 23. 11, 23. E eu vou até o 31, que é sobre Raabe. Começou com Moisés e terminará com Raabe. Olha que diferença, hein? Não é mais Raabe era prostituta, Carmelita. Pois é, mas Deus faz assim mesmo. E o Moisés era quem? Moisés, profeta, homem de Deus. E terminou com Raabe, que era prostituta. É isso que é Deus, hein? Vamos lá então? Pela fé, Moisés, logo ao nascer, foi escondido por seus pais durante 3 meses, porque viram que o menino era formoso e não temeram o decreto do rei. Pela fé, Moisés, sendo já homem, recusou ser chamado filho da filha de Faraó. Isso foi tudo pela fé. Escolhendo antes, verso 25, ser maltratado com o povo de Deus, do que por algum tempo ter o gozo do pecado. Teve por maiores riquezas o opróbrio de Cristo do que os tesouros do Egito, porque tinha em vista a recompensa. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme, porque viu aquele que é invisível. Olha só que maravilha. Pela fé, celebrou a Páscoa e a aspersão do sangue, para que o destruidor dos primogênitos não os tocasse. Pela fé, os israelitas atravessaram o Mar Vermelho como por terra seca, tentando os egípcios se afogaram. Pela fé, caíram os muros de Jericó, depois de rodeados por 7 dias. 31. Pela fé, Raabe a meretriz, tendo acolhido em paz os espias, não pereceu com os incrédulos. Amém. Isso é Deus, hein? Aleluia. Saindo de Moisés e chegou aqui em Raabe. E pensando bem,
esse projeto estava tudo nas mãos de Deus. E Moisés conheceu Raabe, por um acaso? Não. Talvez não. Mas de Moisés sairia Jesus, chegando até Raabe. Maravilha, né? Então, nós vimos aqui que a fé, ela faz coisas extraordinárias. E aqui, o Moisés falou sobre invisível. E o que acontece? Pela fé você vê o invisível, né? Tem que ver o invisível, né? Porque a fé, eu tenho para mim que ela é uma máquina, é tão séria, uma máquina tão competente, que você vê dimensões que o outro que não tem fé, ele não vê. O que é dimensão? Uma coisa além, bem mais além do que a gente aguarda, né? Então, quando ele falou invisível, pela fé deixou o Egito, não temendo a ira do rei. Ficou firme porque viu aquele que é invisível. Nós estamos vendo uma pressão agora no Egito, forte, né? Situação difícil. Eu estava pensando sobre esse assunto aqui. Quer dizer, Moisés poderia ter sido morto por causa dessa fé? Poderia. Porque, para começar, ele, depois de grande, não quis ficar mais com a filha de Faraó. Porque sabia que estava num lugar perigoso. Então, por essa fé, ele ficou firme, está dizendo aqui, ficou firme porque viu aquele que é invisível. A mesma coisa somos nós. Temos que ver a nossa salvação, temos que ver a coroa, o galardão, o que Deus tem para nós, agora aqui na terra. Porque depois que chegarmos lá já fica mais difícil para nós, né? Então nós temos que ver aqui na terra. E muitas vezes tem crente que recebe o nome de maluco. Um sol quente ele lá vai, um sol quente, vai na chuva ele lá vai, e está dando glória, está debaixo de uma luta, verdade, só Jesus tem misericórdia. E está dando glória, se já viu uma coisa dessa? Quer dizer, pela fé. É porque ele contempla o invisível. É porque ele anda num caminho que tem garantia para ele, né? Tem muitos aí agora que eles estão buscando maior crescimento. O que nós temos agora na terra que está dando mais crescimento? Ciência. Agora as crianças saem da escola já formadas com emprego tal. Ciência multiplicando, Jesus falou sobre isso. Então, os profetas profetizaram sobre isso. A ciência multiplicará. E lá vai multiplicando, né? Lá vai multiplicando. Quer dizer, o Moisés tinha alguma ciência desse tipo? Não tinha. Mas tinha ciência do céu. E muitas vezes vamos ser chamados de analfabeto mesmo. Porque nós vamos infiltrar em ciência já tão velho. Não podemos mais infiltrar em ciência. O que vamos fazer então? Vamos crer na ciência invisível que é o poder de Deus. Aleluia. Aleluia. Alguém quer falar mais alguma coisa da palavra? Alguém viu alguma coisa aqui nessa lição aqui de pela fé e tal? Algum lugar, um testemunho assim e tal? Pela fé? Pode, canta aí. Como é que você monta a paz do Senhor Jesus? Nós estamos aqui. Viemos visitar a irmã Luísa, o irmão Vaquinho, né? Está passando a palavra, né? Pessoal, tudo a palavra bem? de Deus falou para nós temos que ser uns pelos outros, né? Nós temos que olhar uns pelos outros, né, irmão? Então, irmão, muitas vezes acontecem muitas coisas estranhas na nossa vida, igual uma pancada em cima de pancada, né? Mas o Senhor é aquele que tudo vê, irmão, né? O nosso Deus é aquele que tudo contempla. Ele sabe da nossa necessidade, Ele sabe das nossas doenças, Ele sabe das nossas aflições, das nossas alegrias, né? Então Ele é o Deus que tudo contempla. Então feliz é aquele irmão que tem deixado Jesus dirigir a sua vida, né? Amém. A palavra de Deus fala que o ancião, né, o servo de Deus em geral, ele desce a sepultura com todo vigor, porque ele é comparado com um moe de trigo carregado que está sendo cortado. Exatamente. Que o moe de trigo, quando está cortando, ele está carregado. Então significa morte, mas ele foi embora carregado de trigo. E assim é o servo de Deus, ele desce na sepultura com todo vigor, não importa se ele tem 150 anos de idade, Frutificando, né? ele está com todo vigor, porque ele está na presença do Senhor Jesus. E a Bíblia do servo de Deus, ela não termina aqui, né? Aquele que não conhece a salvação, acha estranho a gente falar assim, né? Mas o servo de Deus, a vida dele não termina aqui, porque o nome dele está escrito lá no livro da vida. Assim que nós damos o sinal para o Senhor Jesus, né? O anjo vai lá e escreve o nome no livro da vida. E a vida dele vai continuar eternamente com o Senhor Jesus, né? Então nós devemos todos os dias renascer de novo, assim como renasce a palavra do Senhor Jesus. Quem dera se todos os dias a nossa vida renascesse adiante de Deus. Feliz é aquele que tem entregado as suas vidas na mão do Senhor Jesus e falar: Senhor, cuida da minha vida e faz de mim segundo a tua vontade.
vontade. Vou cantar um hino somente para nossa meditação. Senhor, enche-me com teu Espírito. Senhor, enche-me com teu Espírito. A minha vida está entregue nas tuas mãos. Passa de mim, segundo a tua vontade. A minha vida está entregue nas tuas mãos. Passa de mim, segundo a tua vontade. Glória a Deus, aleluia. Tu és o meu Deus forte, teu guia e meu protetor, que tens cuidado de mim, que tens cuidado de mim. Amém. Tu és o meu Deus forte, teu guia e meu protetor, que tens cuidado de mim, que tens cuidado de mim. Abençoando. Senhor, enche-me com teu Espírito. Aleluia. Senhor, enche-me com teu Espírito. A minha vida está entregue nas tuas mãos. Passa de mim, segundo a tua vontade. A minha vida está entregue nas tuas mãos. Passa de mim, segundo a tua vontade. És o meu Deus forte, meu guia e meu protetor, que tens cuidado de mim, que tens cuidado de mim. Como é o Senhor sabe e conhece todas Tu és o meu Deus forte, meu guia e meu protetor, vai trabalhando na que vida, tens cuidado de vai mim, trabalhando no Senhor, que tens cuidado de mim. em nome de Jesus, o sonho, Deus de vitória, Deus vivo, eu só possa nessa hora, nessa tarde, descer o som do teu Espírito, sobre essa cidade, onde eu está, meu Deus e meu Pai, infeccionada, vai contemplando, Senhor Deus de Israel, como nós apresentamos a Ti, Mestre amado, Deus de vitória, essa comunidade, apresentando a Ti os enfermos sobre o leito de dor, apresentamos a Ti, irmã Eliane, Senhor, Maria Casilina, apresentamos a Ti os presidiários, apresentamos a Ti os demais que desfrutam, Senhor Deus eterno, das enfermidades, ali jazemos, em leito de sofrimento, em leito de aflição, ali, Senhor, mas que o Senhor possa, Mestre, visitar com fardo leve, visitar, Mestre amado, com as suas bênçãos, são do Teu Espírito Santo, visitar, Mestre amado, passando suas mãos, Senhor, com bálsamo, nas feridas, Senhor, nas aflições, ó Pai querido, varrendo, Mestre amado, toda preocupação, toda tribulação, em nome de Jesus Cristo, Deus de Israel, nós queremos apresentar as famílias sobre a face da terra, povos, nações, continentes na face da terra. Visita, Senhor, pelo seu poder, pela tua graça, pela tua misericórdia. Deus, apresenta a tua igreja e também o nosso retorno em Porto, Senhor. A viagem para Brejovinha, vá abençoando, Senhor, poderosamente. Guarda debaixo da tua proteção e abençoando, Senhor, em nome de Jesus. Nós te pedimos, ó Pai, te agradecemos por esta vitória. Fica, Senhor, com o seu servo neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Amém, Senhor, amém. Graças a Deus. Vitória é nossa, né, irmão Joaquim? Em nome de Jesus, não é não? Vitória é nossa, não é? Em nome de Jesus. O Senhor é o nosso Deus forte, né? Amém. Descansar a perna. Quer sentar? Quer sentar? Descansar a perna? Quer deitar lá dentro? Hã? Deitar não, sentar ali. Sentar. Casal, porque a vida dele, hora eu concordo, outra também concordo, né? Então, dou uma rixa, você vai dando despesa, né? Tem que ser passageiro, né? Terminou, passou, terminou, acabou, né? É isso, né?
Você fica segurando esse contar mentira aqui assim. Eu não sei, né? Maria! O dedo tá na. Ô, Maria! Cadê a mamãe? Acho que deve ter lá na... Mamãe tá aqui, ó. Poxa, falar nisso, da de paixão, hein? Esse leite não é da de paixão? tem? É, esqueci. Sinozedar, hein? Ô, mãe, tira a mulher da operação. Tá lá, passa. Você quer dar? Vamos lá. Tem que tomar pelo menos. Depois eu venho pra cá. Tô passando pra você já vai. Não. Você tá amassando? Você quer queijão quente, pai? Você quer um? É. Usado geral? Eu tirei contato pela senhora. Ô, Toninho. Tá perguntando pra você? Vou lá pegar. Agora eu vou. Tá lá, me ensina a mesa. Uma carne onde era quebrada. Mas te levou pra sua moça, não. Foi uma queda que eu tomei, fui escorar aqui, do peso do corpo meio muito, a mão não resistiu, já era quebrada antigo. Aí o raio-x usou que era quebrada antigo. Mais 40 anos. Aí tem puxou a mão aí, aí não era bobo, né? Eu não sabia que era quebrado, não. O que é que você gosta aí, ó? Tem mais de 40 anos, ninguém caçava médico aí. Agora, não quebrou, mas machucou a carne de novo. Mas ela já foi quebrada aí? Ela não vai vir posto em casa? É, nós podemos ir pra... Ah, melhorou daí? É na época, né? Melhorou, mas era quebrado, não sabe. Fica lá um tiquinho também. Fica lá. O ano passado, era quebrado aqui. Fica lá até. Joga no liquidificador, lava o olho bem. Você já viu? Põe o leite, agora bate com a casca de